Antes de entrarmos no assunto, devemos falar sobre Robert Toru Kiyosaki. Ele é empresário, investidor e escritor. Conhecido principalmente pelo livro Pai Rico, Pai Pobre. Uma de suas formações foi na United States Merchant Marine Academy. Ele fundou duas empresas, a Hit Dead Company e a Hit Global LLC. Ambas voltadas para a educação financeira. Partindo disso, o autor buscava passar adiante os seus princípios acerca da educação monetária ser ensinada desde cedo para crianças e adolescentes. Coisa que todo governante deveria pensar, mas governos querem você dependente e não inteligente. No cenário mundial, são os bancos que controlam tudo, e os ricos gerenciam o mundo, e todos nós sabemos disso. Eles não se preocupam com os líderes comunistas, ditadores ou progressistas que acham que estão no comando, e assim os bancos os admiram, deixando eles sonharem com a cartilha política de esquerda imaginando um dia, ou nunca colocar em prática tudo aquilo que querem. Líderes nascem e morrem sem conseguir que o plano funcione. Mas voltando aos bancos, eles gostam das pessoas que pedem empréstimos substanciais. Portanto, para enriquecer, peço dinheiro emprestado e invisto em ativos. Enquanto isso, os pobres pedem empréstimos e adquirem passivos, como bolsas, carros e casas, e assim se empobrecem cada vez mais. A regra fundamental em Pai Rico, Pai Pobre, sim, aquele livro tão conhecido, lá diz que os ricos não trabalham por dinheiro. A maioria das pessoas sente falta da estabilidade que existia antes de 1971, quando Nixon abandonou o padrão ouro e o dinheiro se tornou fiduciário. De qualquer modo, minha estratégia é pensar em como gerar riqueza sem possuir dinheiro tangível. Eu crio ativos, como um livro, por exemplo. Não estou sugerindo que todos escrevam livros, pois essa é uma indústria desafiadora, mas eu mesmo escrevo livros. Eu vendo 50 licenças para tradução em 50 idiomas diferentes e recebo royalties por anos. Dessa forma, o dinheiro continua entrando, e com ele, que obtive emprestado, posso investir. Suponhamos que eu ganhe $10 com um livro. Então, pego emprestado $50 para investir em imóveis, aumentando meu valor patrimonial. Isso é educação financeira. Esse é o conhecimento que realmente importa a longo prazo, em vez de confiar no mercado de ações. Por que eu escolheria essa abordagem quando posso construir meu próprio patrimônio? Empreendedores verdadeiros que estão ocupados criando ativos, não se preocupam com o mercado de ações. No entanto, nem todos podem fazer isso, porque é uma tarefa complicada, então, é mais fácil copiar e fazer o que muitos fazem. Certamente, é necessário tentar e aprender com os erros, mesmo que meu contador, apesar de ser um tolo, apoie essa abordagem. Ele também cria ativos, entende? É por isso que nos dizem para economizar dinheiro? Não tenho certeza. O sistema bancário não tem vínculo com comunismo ou capitalismo, é um sistema independente e tem seus próprios fundamentos, então pouco importa quem está no poder, o banco continuará sendo o mandatário de tudo. Então, quando economizamos, digamos, $1, o sistema bancário pode emprestar 10. Isso é conhecido como sistema de reserva fracionária. Além disso, o sistema de reserva fracionária está essencialmente criando dinheiro. Eles incentivam a economia para que possam emprestar 10 vezes mais, o que desvaloriza sua economia inicial. Antes, eles costumavam pagar juros mais altos sobre isso, mas agora é em torno de 1%. Ainda assim, eles emprestam 10 vezes mais. É por isso que economizar dinheiro não é benéfico. Seu dinheiro perde valor, enquanto os bancos ficam mais ricos. Eles ainda cobram impostos sobre esses juros mínimos que pagam. O Japão é um exemplo, onde as taxas de juros são quase zero, mas as pessoas ainda economizam. Eu mesmo adotei essa abordagem de economia zero. Quão ilógico isso é! A razão é que quando você toma emprestado dinheiro, não paga impostos sobre a dívida. O motivo? Isso é porque o dinheiro é criado dessa forma, e os bancos adoram isso. Eles adoram quando as pessoas pegam grandes empréstimos, maior o montante, maior o lucro.
No entanto, eu usei uma dívida de 300 milhões para comprar um imóvel, o que me tornou rico. À medida que as taxas de juros continuavam a cair, meu custo de dinheiro diminuía, então todos diziam para sair da dívida. Por quê? Porque estão sob o feitiço da hipnose. Foram condicionados a trabalhar duro por dinheiro e economizá-lo. O sistema de reserva fracionária cria dinheiro, e ainda assim, pagamos impostos sobre ele. Com toda essa dívida, consegui enriquecer. Renda passiva é o que geralmente se obtém ao investir no mercado de ações. Adquiri ações da Tesla por 100 e seu valor subiu para 200, momento em que decidi vendê-las. Dessa forma, obtive um ganho de $100. Essa é a composição da carteira que é considerada no próximo nível superior. Quando se trata de renda passiva, esta é isenta de impostos. É importante ter conhecimento adequado ao buscar renda passiva. Portanto, é aconselhável contar com profissionais como contadores, advogados e banqueiros desde o início, mas isso é uma coisa que você deve construir, não acontece do dia para a noite. Eu opero como parte de uma equipe, assim como quando estamos envolvidos em combates, onde a maioria das pessoas tenta fazer tudo por conta própria. Aqueles que buscam fazer tudo sozinho, frequentemente enfrentam um cenário onde, mesmo trabalhando mais, não conseguem progredir. No entanto, muitos optam por esse caminho, motivados pela ideia de que, se quiser que algo seja feito direito, faça você mesmo. Por outro lado, a abordagem de um empregado é diferente, buscando estabilidade no emprego, com benefícios, salário e aposentadoria. As leis tributárias são mais sobre fornecer incentivos do que impor punições. Doar dinheiro para instituições de caridade, como um banco de alimentos, pode resultar em reduções de impostos, incentivando esse tipo de ação. Da mesma forma, ter propriedades de aluguel e empregar muitas pessoas também pode levar a benefícios fiscais, visto que se contribui para o fornecimento de moradia e geração de empregos. No que diz respeito à educação, as escolas nem sempre são adequadas para todos os alunos. Alguns podem ter dificuldades no ambiente escolar tradicional, como no caso do autor que não conseguia ler ou escrever e estava entediado. No entanto, a experiência com jogos de tabuleiro mostrou que eles podem ser ferramentas eficazes de aprendizado. Jogos como xadrez e banco imobiliário foram utilizados pelo autor do Pai Rico para ensinar estratégia e conceitos financeiros. Em resumo, é importante não se concentrar apenas em ganhar dinheiro, mas também entender a importância de investir e aproveitar as oportunidades fiscais. Ter uma abordagem colaborativa e buscar educação de maneiras que sejam eficazes para o indivíduo são fatores cruciais para alcançar o sucesso financeiro. Isso se refere à renda gerada pelo portfólio, os ganhos de capital, exatamente, mas a renda passiva, que é o fluxo de caixa, nunca é sujeita a impostos, e todos esses indivíduos estão atualmente expressando preocupação nos Estados Unidos em relação à tributação dos ricos. Eu disse boa sorte, pois a maioria das pessoas que está se queixando não compreende que existem 3 tipos diferentes de renda, e os indivíduos ricos não possuem empregos convencionais, eles detêm ativos. Por outro lado, a pessoa comum, um indivíduo menos afortunado, muitas vezes não recebe esse conhecimento durante sua educação convencional. As leis tributárias estão disponíveis para todos, desde que se possua a instrução financeira apropriada e a lógica para usá-las. Defendo fortemente a educação financeira. Sem essa educação, você acabará por pagar impostos. Pouquíssimas pessoas compreendem a abordagem que eu adoto, na qual posso ganhar $1 milhão e não pagar nenhum imposto. Observemos o McDonald's, que atua no setor de venda de hambúrgueres, mas também é um grande investidor imobiliário. Eles compram propriedades, e por meio dessa estratégia, evitam o pagamento de impostos. Recordo-me de retornar do Vietnã em 1973, meu pai com menos recursos aconselhou-me a fazer um MBA. Ele disse que eu acabaria sendo alguém que contrata pessoas com MBA. Ele era pragmático, apontando que, se eu realmente almejasse a riqueza, deveria investir em educação imobiliária sólida. Perguntei-lhe por quê, e ele respondeu que entender o mercado imobiliário é compreender sua base em dívida. Ele enfatizou que aprender a usar a dívida como capital era crucial.
A partir de 1971, o dólar americano tornou-se uma forma de dívida. Após a crise de 2008, os bancos me concederam 300 milhões de dólares sem tributação para adquirir propriedades que outros perderam, mostrando como os bancos podem ser insensatos, comprando no topo do mercado imobiliário. Gostaria de acrescentar um esclarecimento sobre o início desse período. No limiar do novo milênio, o sistema capitalista parecia inabalável. No entanto, um acontecimento mudaria profundamente os rumos dos Estados Unidos. Tudo começou com o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. E esse evento marcaria o início de uma série de transformações. Esse marco se desdobrou em uma crise econômica de proporções marcantes, que teve como cenário Nova York, mais precisamente o epicentro financeiro de Wall Street. Diante da preocupação com os impactos econômicos que os ataques tiveram no epicentro financeiro global, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, começou a disponibilizar crédito a taxas excepcionalmente baixas. Tão baixas, na verdade, que em certo momento, a avaliação sobre a capacidade de pagamento dos tomadores de empréstimos foi deixada de lado. Logo após o ataque, o Federal Reserve injetou uma quantia sem precedentes de 100 bilhões de dólares na economia, conforme registros do Fundo Monetário Internacional. Enquanto a economia chinesa ganhava impulso e crescia em larga escala, o mundo vivenciava um boom nos preços das commodities. Itens como minério de ferro, soja e petróleo impulsionaram a economia global e criaram fortunas, inclusive em nações em desenvolvimento, como o Brasil. Adquirir propriedades nunca havia sido tão acessível nos países desenvolvidos. O crédito estava amplamente disponível, mesmo para indivíduos com renda instável ou insegurança profissional. Nos Estados Unidos, a dívida imobiliária, conhecida como hipoteca, assumida por pessoas que normalmente não teriam condições de arcar com tal compromisso, era denominada subprime. Naquele momento, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou o impacto desses eventos no Brasil, comparando-os a uma pequena marolinha. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar. No entanto, as consequências se manifestariam mais tarde, e os sinais de crise já eram visíveis no final do segundo mandato de Lula, culminando na perturbação da economia brasileira durante o governo da então péssima administradora Dilma Rousseff. Você já viu esse programa? Como é que é o nome do ator? Com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Essa crise financeira, que em grande medida poupou os países em desenvolvimento, afetou severamente os assalariados das nações desenvolvidas, disseminando frustração e ressentimento. Os desdobramentos da crise continuaram a repercutir na economia, na política e na sociedade até os dias atuais. Analistas apontam para a perda de confiança nos políticos tradicionais, o que criou um vácuo no cenário político no mundo todo, espaço que foi preenchido por novos partidos alheios à velha e ultrapassada política de esquerda. Entretanto, como exemplificado no Brasil, a velha política e ultrapassada retornou ao poder, e os resultados já são conhecidos, assim como as consequências desse retorno da esquerda com Lula. Quando o mercado desabou, imóveis estavam disponíveis a preços muito mais acessíveis. Nos financiou para adquirir essas propriedades, pois eles precisavam de investidores para restabelecer o mercado. Atualmente, estamos vivendo um período em que as ações estão em alta histórica,
e há um excesso de dinheiro falso circulando nos mercados imobiliários. Falso quer dizer o dinheiro que foi impresso além do mercado. Outra coisa notável. É surpreendente como as pessoas podem se permitir viver em lugares como Nova York, por exemplo. As empresas começaram a recorrer a empréstimos, o que sugere uma economia robusta. No entanto, você está ciente da lei do desemprego e todos esses indicadores alegam que não há inflação, mas você mesmo já observou o aumento nos preços dos alimentos, imóveis, empréstimos estudantis e cuidados médicos. Isso aponta para uma bolha, um fenômeno notável. E o que se desenha no horizonte é a aposentadoria iminente da geração dos baby boomers. A situação é complicada, uma vez que os fundos de pensão estão sob pressão e os estudantes enfrentam dívidas substanciais, no mundo todo. Esta situação é conhecida como economia de bolha, termo que não se encontra nos currículos escolares. E por que as autoridades continuam a imprimir dinheiro? É uma tentativa de manter a economia em funcionamento, pois há um hábito de continuar a injetar dinheiro. Entretanto, esse vício pode ser arriscado, uma vez que interromper o processo pode resultar em um agravamento das condições econômicas. Recordando o passado, em 2008, ocorreu a crise financeira. Durante esse período, a impressão de dinheiro foi interrompida, o que levou à chamada Grande Recessão. Contudo, pouca mudança efetiva ocorreu. Os derivativos, por exemplo, aumentaram de 700 bilhões para 1,2 trilhão de dólares, quase o dobro. Esta é uma informação relevante que frequentemente é omitida. No entanto, essa abordagem não é diferente do ocorrido com o Long Term Capital Management, LTCM, em que até vencedores do Prêmio Nobel estavam envolvidos. A situação atual na economia global segue uma trajetória semelhante. O cenário atual prevê a aposentadoria iminente da geração dos baby boomers, como citei um pouco antes, enquanto a crise dos empréstimos estudantis está se intensificando. Prever os desdobramentos requer certo entendimento econômico, e estamos atualmente envolvidos em uma guerra econômica de mais de uma década. Os níveis de dívidas estão aumentando, e a relação entre a dívida nacional e o Produto Interno Bruto, PIB, nos Estados Unidos, por exemplo, é de 109%. Os sinais de alerta estão presentes, e a estratégia de imprimir dinheiro persiste. E tememos que consequências preocupantes possam ocorrer. A história tem nos mostrado que situações desafiadoras são recorrentes. Refletindo sobre minha experiência pessoal, lembro-me de ser muito tímido após retornar do Vietnã. Contudo, segui o exemplo do pai rico e escolhi o caminho do empreendedorismo. No entanto, ele apontou que uma das habilidades mais importantes para o sucesso é a capacidade de venda, que inclui lidar com a rejeição. Esse conselho me levou a trabalhar na Xerox em 1974 para aprender a arte da venda. Durante esse período, compreendi que a habilidade de vender é fundamental para o sucesso financeiro, independentemente do produto. A jornada de aprendizado é desafiadora, e essa é uma lição que vale a pena lembrar. Então, devemos ficar de olho na economia mundial. Um aviso sobre o próximo crash foi dado também por Warren Buffett. Esse vídeo deixaremos no encarte e também na tela final de recomendações. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Continue sintonizando o canal DocZoom. DocZoom, documentários incríveis você encontra aqui. Nos vemos no próximo vídeo.